Pessoal, boa tarde, caralho! Boa tarde! Meus amigos, que momento incrível! Que momento incrível iniciar essa jornada, agora em janeiro, aqui em Pernambuco, com os meus amigos, com aquele que é hoje o melhor núcleo nosso do Brasil, com aquele diretório que agora nós... Veja só que beleza, eu não falo como vocês agora, como militantes apenas. Vocês fazem parte de um diretório de um partido político. Quantos líderes políticos ao redor do Brasil, e agora a gente pode ter o prazer de falar isso, estão agora desesperados, porque com a concentração partidária não tem pra onde ir. Quero ser candidato a senador, não posso. Ah, minha família oligárquica aqui na região X não consegue me colocar como candidato porque o partido tal não quer. Vocês não terão mais essa dificuldade. E só vocês não terão essa dificuldade. Esse partido é o partido da geração de vocês, mas não de qualquer um da geração de vocês. É o partido dos corajosos, dos que têm projeto, dos que vão enfrentar os inimigos que hoje são muito maiores do que a gente, sem medo, de que vão levar à frente essa guerra, que vão perder várias batalhas, porque guerra é feita de batalhas vencidas e batalhas perdidas. O que importa é como será o resultado final. Mas nós vamos perder várias batalhas, vamos cair, vamos levantar, vamos cair, levantar. Não é a nossa história isso aí? Sim. A história é uma história sobre derrota atrás de derrota. As pessoas que fizeram as manifestações conosco em 15, 16, o governo corrupto da Dilma, olharam pra gente em 18 e falaram: é pra obedecer o Bolsonaro. A gente falou: não, é pra obedecer a revolução. Não, obedeça o Bolsonaro e cala a boca, a gente. Cala a boca você. Cala a boca você, me respeita. E é isso. Eu sempre falei pra todo mundo, até uma vez na internet, político é meu funcionário. Político não é funcionário. Vocês que serão nossos deputados aqui pro Pernambuco, vocês são uma coisa que é muito mais importante, que demanda uma responsabilidade muito maior do que ser um funcionário. Vocês são representantes. Um funcionário não trai a empresa, um representante trai. Quantos representantes nossos já nos traíram? Então, ser um representante de uma tese, de uma causa, é muito grande, é muito importante. Isso se faz através da cultura. Qual é a cultura interna que quiseram nos obrigar? Fique de joelho pro bolsonarismo, aceite que virá umas migalhas de voto e vocês se elegem. O que a gente falou? Vamos perder. Eu vou perder as eleições com gosto. Perder lideranças nossas com gosto. Vamos perder. E saímos perdendo. Eles imaginavam que ao perder eleições ou perder lideranças que a gente investiu, que a gente estava ficando menor. Ledo engano. O que eles achavam com derrotas, na verdade a gente estava construindo uma cultura interna tão poderosa que enquanto eles curtiam a vida boa com seus mandatos inúteis, gravando seus vídeos mostrando, olha lá a hipocrisia da esquerda. Nós construímos um partido, nós construímos uma tese, nós construímos um movimento cultural. Somos já o grupo político mais importante da geração Z. Ou seja, sem brincadeira, sem nenhum exagero, o futuro é nosso e o futuro é glorioso. Porque se é nosso, ele será glorioso. Isso é uma questão de tempo, até a nossa geração chegar ao poder. A questão é que eu não quero esperar muito tempo. A questão é que nós não temos que esperar muito tempo. E nós sequer precisamos esperar todo esse tempo. O mesmo trabalho guerreiro que a gente teve em coletar as assinaturas enquanto zombavam da gente, é o trabalho que nós teremos agora para ouvir as zombarias de quem diz: mas só tá com 3%, só tá com 5%, já. 10% não é nada. É 12%, que número ridículo. 14%. Deixa zombar. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos convencer as pessoas igual convencemos para as assinaturas do partido. Vamos trazer as pessoas para perto, vamos convencer nossos pais, vamos convencer nossos avós. E aos poucos, sem eles perceberem igual o partido, nós já definiremos o rumo das eleições. Outras pessoas virão. E aí o caminho de vocês, o caminho que vocês... Eu cito o Pernambuco aqui, porque o trabalho que vocês fizeram na montagem do partido é histórico. É histórico. É desproporcional e histórico. E esse trabalho...
Que caixa é essa? É pra falar com dois? Tá, tá. Vocês estão ouvindo todo mundo? Sim. Ótimo. O trabalho foi colossal. Então o papel nosso, pra entender por que a gente tá aqui. Tá aqui porque vocês mereceram, tá aqui porque vocês construíram. Eu tenho uma política, né, de sempre ficar vendo grandes talentos e levando lá pra São Paulo. Quando eu vi o trabalho fazendo agora, para as eleições, através do Muriqui, falei, Muriqui, venha para São Paulo e vamos montar esse trabalho nacionalmente. E hoje, seguindo uma cultura que foi criada aqui em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e inúmeros outros estados estão seguindo um método montado por vocês. Por vocês. E esse é o método que vai eleger gente não só aqui, mas no Brasil inteiro. E aí olha a responsa. Porque nós vamos ter o método para ganhar, para montar o partido, depois para ganhar as eleições, e o terceiro para governar. Porque governar fazendo o que a gente está propondo a fazer, que é outras facções, transformar município hoje, que é deficitário, tocado por oligarquia corrupta, em território, e tornar o Brasil um lugar respeitado internacionalmente, e fazer as reformas fiscais que a gente precisa, e enfrentar os privilégios, especialmente os privilégios do judiciário, e enfrentar as oligarquias regionais. Este é um trabalho que, se vocês olharem no papel, é o trabalho de uma revolução. A gente está propondo uma revolução. A gente quer fazer uma revolução em uma geração, uma revolução em uma gestão. Portanto, um governo nosso será um governo, neste sentido, revolucionário. Nós vamos mudar o Brasil e o Brasil vai se tornar algo completamente novo. Esse algo completamente novo vai demandar muita coragem. Só que reparem uma coisa, e esse é um elemento central em tudo. Quando vocês enxergam as grandes campanhas históricas, Júlio César, quando ele sobe, vai pra Gália, começa a enfrentar os gauleses, depois vai lá pra região que a gente chama de França, todas as guerras que ele tem, vai pra Inglaterra, volta, vai pra Roma, toma Roma, derrota o Pompeu, se torna por um período uma espécie de ditador em Roma. Mesma história do Alexandre, que começam as campanhas ali na própria Macedônia, depois conquista o mundo. Isso só se deu porque um exército começou a enfrentar muitas batalhas, ele aprendeu a vencer as batalhas, ele criou uma cultura interna e depois de vencer, ele desaprendeu a perder. Nós começamos a vencer as nossas e a gente parou de ter ambições pequenas. Um determinado momento, ter um partido era uma missão tão grande que todo mundo zombou de nós. E a real é que só quando a gente tinha coisa de 80% das fichas validadas é que a imprensa começou a falar: eu tô achando que vai ter um partido aí desses caras. Só com 80%. Qual era a capacidade de previsão deles? Nenhuma. Eles duvidaram até o fim. E hoje a gente olha para aquela empreitada e compara ela com uma eleição presidencial e com uma eleição de deputados em todo o Brasil e fala: nossa, montar o partido tá parecendo fichinha. E a real é a seguinte: vai ser mais difícil, será maior, mas nós estamos mais difíceis e melhores. E nós vamos conseguir vencer. Vocês podem anotar, esta eleição nós faremos história. É único o nosso discurso. Na história de todas as eleições, desde a redemocratização, nenhum partido veio com uma identidade tão própria, com um discurso tão próprio, fazer algo tão próprio e particular. Nós seremos a geração que vai resolver a porra desse país. A gente sabe quais são os problemas. Missão! Nós sabemos tudo o que tem que ser feito. E nós falamos isso com uma simplicidade que ninguém fala. Hoje, se você conversar com uma liderança política, se for falar com o Lira, ou se for conversar lá com o João Campos, para citar nomes daqui, todo mundo vai falar: como é que é? Vocês querem desfavelizar? Isso é muito complicado. Tem uma questão sociológica. Questão sociológica, caralho! Não tem questão sociológica nenhuma. É derrubar a favela e fazer prédio no lugar e dar moradia decente pras pessoas. Ai, não, porque a cultura da favela... Pau no cu! Pau no cu! A cultura que eu quero lá é as pessoas falando português direito, estudando matemática, arrumando emprego, indo pra escola e quero. Ah, mas você vai acabar perdendo o funk. Meu Deus, que pena. Que pena. Perdemos. Oruan, sua obra não será mais revisitada. Que desgraça.
Mesma coisa com o crime organizado. Ai, isso é uma questão sociológica muito complicada. Cara, é só matar eles. É só matar os caras. E eu tô falando isso porque rolou... Não, olha, a questão venezuelana é muito complicada. Você conhece? Não, a Venezuela, para ser tomada, tem o apoio da China, da Rússia, porque o relevo, porque Caracas... Cara, o Trump mandou 80 helicópteros. Em algumas poucas horas aquilo foi resolvido. Às vezes, na vida, é pegar e fazer. E o mundo que a gente conhece desaprendeu uma coisa chamada pegar e fazer. A gente tá muito burocratizado, a gente tá muito cheio de nheco-nheco, cheio de conversa mole. Porque quem nos administra quer que a gente fique permanentemente em uma burocracia inútil. Porque quem vive de burocracia, que é o burocrata, ganha dinheiro com a inutilidade. Quando o Alexandre cruzou a Europa e foi para a Ásia, havia um grande desafio que era feito para todo mundo ali. Havia um nó com uma corda enorme e falava, olha, o homem que desamarrar esse nó, ele vai conquistar o mundo. E muitos homens tentaram desatar o nó. Ah, puxa daqui, tira dali, nunca ninguém conseguiu. O que aquele nó representa? No fundo, o nó são essas amarras mentais nossas que fazem com que a gente fique preso em elucubrações inúteis e não faça o que precisa ser feito. Sabe o que o Alexandre fez? Ele puxou a espada e cortou o nó. E conquistou o mundo. Nós vamos fazer isso quando chegar ao poder. Nós vamos simplificar as coisas. Vamos fazer tudo o que precisa ser feito de maneira clara, simples e direta. Simbrejão, lá na Zona da Mata. Todo mundo vive no aparato da prefeitura, vivendo de dinheiro que é extraído de outros estados e populações. E nada na vida das pessoas locais melhoram. Vamos botar o interventor em Brejão. É simples assim. Oh. Chegou o interventor em Brejão. Nosso interventor aqui, ó. Bem-vindo. As coisas podem ser mais simples e mais diretas, e é isso que eu tô propondo. E o nosso trabalho? É um trabalho complicado? Não. O nosso trabalho é simples e direto. Todos vocês convençam seus familiares, convençam seus amigos de que o Partido Missão tem o melhor projeto. Na verdade, o Partido Missão é o único projeto. Ninguém tem. Se perguntar pro Lula, ele vai voltar. Ah, é picanha de novo? Não, não é picanha. É fome. Ele nem sabe mais. Flávio Bolsonaro também não sabe, até porque pedir alguma coisa ali é complicado. Nós temos livros, no plural, publicado. Nós temos a segunda maior revista cultural do Brasil. E detalhe, não somos donos de banco, porque a Piauí é de um dono de banco. Nós temos um movimento de pessoas que pensam. E nós vamos chegar lá com o nosso projeto na mão, com a nossa coragem, vamos convencer todas as pessoas ao nosso redor e, estranhamente, fazendo isso que é a coisa mais simples do mundo, porque isso aqui é simples, nós vamos vencer. E essa corrida começa aqui. Você... Nós começamos isso aqui porque vocês de Pernambuco são vencedores. Eu tô começando por quem tá vencendo. Eu tô começando por quem tá dando certo. Pradini está aqui me vendo, ele sabe o que a gente sofreu, ele sabe o que a gente passou. Todo o time que coletou, todos vocês sabem. E vocês pegaram a onça pelo cangote nesse sentido e falaram, a onça vai andar, vamos botar pra andar, e andou. E esse é o ponto. Vejam, eu tô aqui, a um estado do Nordeste, sendo nesse sentido a locomotiva da nossa campanha. É vocês que estão começando a puxar. Falo com toda tranquilidade. São vocês. E não tô de populismo barato, que se tem uma pessoa que não faz populismo regional, homem bom, povo, não tem nada disso. Não tem porra nenhuma disso. Eu tô fazendo isso só porque vocês são bons pra caralho. Vocês botaram pra fuder na coleta, estão criando quadros, tem lideranças nossas, tô vendo um monte de candidato aqui. E vocês vão ganhar eleições. Nós teremos deputados, no plural aqui. No plural. E a coisa vai crescer exponencialmente. Em 2028, alguém que está aqui, porque não sabemos ainda o nome, será candidato a prefeito do Recife e vai disputar para ganhar a eleição. Já pensaram nisso? Em 2030, que com certeza o governo daqui será nosso. Já pararam para pensar nisso? Nada! Se nós continuarmos um bom trabalho, nada vai nos parar.
Não haverá. Se o Bolsonaro de ficar famoso em rede social em si mesmo, o João Campos é a deturpação da deturpação, porque ele é um cara do centrão que usou a linguagem de redes sociais só pra ser um influencer, enquanto não entrega porra nenhuma. A criança vai aqui em Recife numa escola, fica com 40 graus dentro de um forno que é a sala de aula. Ah, mas ele deu um tablet. Foda-se o tablet. A Finlândia, que é a Finlândia, que tem um dos 3 melhores ensinos do mundo, abandonou essa história de tablet, é papel e caneta. Tem uma tecnologia maravilhosa que chama ar-condicionado e ventilador. Coloque nas salas, bota a galera com papel e caneta e melhora o ensino. Um dos lugares que era dos piores índices educacionais nos Estados Unidos, que é o Mississippi, adotou essa lógica. Papel e caneta, tudo muito simples. Método fônico, que é um método que o PT fez a gente abandonar. A, B, A, Ivo viu a uva. Sabe o método antigo que a gente aprendia aqui? Sim. Eu aprendi, a senhora aprendeu, que talvez gerações mais novas implementaram isso. Adivinha? Mississippi é um dos melhores estados em termos de educação básica nos Estados Unidos. É fazer isso, mas não. O platinado não quer fazer isso. Ele quer o tablet, ele quer inaugurar a praça do não sei o quê. Ele quer ver um menino com o cabelo pintado igual a ele. Este tipo de puto tem que ser destruído. Destruído. E olha só, como o meu xará Renan tava falando aqui. Pernambuco era o principal estado do século XIX. Pernambuco foi a principal região brasileira no século XVIII. Vocês têm um histórico vencedor. As elites de vocês fizeram escolhas estúpidas do século XIX em diante. E a elite de vocês sabotou o Estado e sabotou vocês porque eles pensam a seguinte coisa: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Quando São Paulo começou a se industrializar, eles zombaram. Teve tentativas de industrialização aqui que foram sabotadas internamente pelas elites locais. Porque um rico não podia ver outro ficar rico fazendo uma atividade que não dependesse do Estado e sabotava o cara. E aí o que a elite pensava? Não. O importante é controlar o Estado. É importante a gente ficar amarrado no Estado. O resto a gente vê. E aí São Paulo cresce, o Sul cresce, hoje o Centro-Oeste cresce. E essas mesmas elites ficam sempre pensando em como elas se amarram no Estado e tocam a vida delas e entregam migalhas de crescimento para vocês. Vocês não têm que viver de migalhas de crescimento. Um Estado que consegue ter uma coisa como o Porto Digital, que é um hub de tecnologia capaz de enfrentar hubs de tecnologia do mundo inteiro, vocês não são imbecis, vocês não são subdesenvolvidos, vocês são foda. Se vocês concorrem no topo, vocês conseguem concorrer na base. Então assim, tem que sonhar alto e tem que pensar a seguinte coisa: nós não apenas vamos substituir e destruir a família Campos, que ela tem que ser destruída, arruinada. Nós temos que arruinar a família Campos. Eu quero saber o que esses caras vivem. Eles têm que ser arruinados. Quer tornar aqui de fato seguro, desenvolvido, desfavelizado e levar da região metropolitana para a zona da mata, que foi o lugar que mais teve escravidão, talvez, na história do Brasil. Foi a parte do setor caranavieiro naquele período colonial. Depois para o agreste, depois para o sertão. Essas regiões são as regiões que vocês, lideranças, terão que tornar regiões desenvolvidas e boas de se viver. E aí Pernambuco vai cumprir o seu destino, que ele vai voltar a ser uma força política como sempre foi, mas inspiradora. E não hoje, porque hoje é o caso, e não um problema. Enquanto força política, o Estado de Pernambuco está sempre alinhado com o que está errado. Não por conta das melhores pessoas, mas por conta dessas famílias que se juntam com o governo federal, vendem a própria população, fazem os acordos que eles precisam, se mantêm no poder, rifando o futuro de todos nós. E aí não só rifando o futuro de Pernambuco, é rifando o futuro do Brasil. Temos que acabar com esses caras. Vamos começar a nossa campanha por aqui, no Marco Zero, porque é um Marco Zero não só daqui de Recife, mas é um Marco Zero da nossa campanha, é um Marco Zero da nossa construção, mas é acima de tudo, eu não tô falando de mim aqui, porque eu não gosto, eu não sou o João Campos. Isso aqui não é sobre mim. Eu sou uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta do time. Nunca quis ser candidato e todos aqui sabem disso. Todo falou, vai Renan, vai Renan. Então beleza, então eu vou. Vou do meu jeito. Vai ter que ser desse jeito, então vamos botar pra fuder.
Mas, dito isso, é sobre vocês. Essa reflexão, assim, tem muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas jovens. Esse momento eu queria que vocês só pensassem isso. Sobre qual é o seu papel pessoal. Sobre como você vai construir a história. Porque de alguma maneira a gente está conseguindo. Eu era só um pernambucano nascido na Moca, em São Paulo. Que tinha meus sonhos e que falava, não, eu vou montar um partido, eu vou mudar essa porra. E eu sempre soube que eu ia conseguir, eu sempre tive uma certeza estranha que ia conseguir, que as coisas iam acontecer. E elas estão acontecendo. Então vocês tenham dentro de vocês isso. Dá pra vencer. E dica, João Campos nem é o maior dos nossos adversários. Ele vai ser só uma etapa, ele só é um chefe menor até a gente chegar no vilão final, tá? Vamos passar por ele, vamos passar por todos. E assim eu agradeço. Obrigado.